de Deus, põe sobre os seus pés, por gentileza. Primeira Epístola de João, capítulo de número 2, verso de número 18. Está dizendo assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Repita comigo só a parte A do versículo que diz assim: filhinhos, já é a última hora. Uma vez, mais uma vez. Filhinhos, já é a última hora. Oramos a Deus. Senhor Deus, diante desta palavra linda, Senhor, peço, Senhor, para fazer revelação dentro da minha mente, Pai, para pegar a Tua palavra, me dar graça, me dar conhecimento dentro da mesma. Senhor, usa uma vez mais diante da Tua palavra. É por isso que eu lhe peço como Moisés: não necessitamos de presença de anjo, não necessitamos de presença de querubins, não necessitamos de presença de serafins, mas uma coisa nós necessitamos nesta noite, que é a presença do Teu divino Espírito Santo, Pai, sobre essa igreja deste lugar. Se o Senhor sentir liberdade de batizar, traga o batismo com o Espírito Santo. Se o Senhor sentir liberdade de curar, traga a cura nesta noite. Mas uma coisa nós necessitamos, Deus, é a Tua presença sobre este lugar. Então eu lhe peço, Senhor, fica conosco um pouco mais, em nome de Jesus. Tomai os nossos assentos, por gentileza. Queridos irmãos, João escreve essa epístola, dizendo acerca da última hora. O interessante é que João, quando ele está escrevendo essa epístola, ele escreve por volta do ano 85 ao ano 90 depois de Cristo. João, quando ele escreve essa epístola, ele declara acerca do amor, acerca da caridade de Deus. Então João, ele fica conhecido como o apóstolo do amor. Coisa linda esta, que após poucos anos após a vinda de Jesus, João estava tendo uma visão escatológica. Ele estava dizendo: já é a última hora. Interessante, no relógio humano, a última hora não é nada menos que a meia-noite. A meia-noite é a final de um dia, mas também inicia-se outro dia, é a meia-noite. E João está dizendo: filhinhos, já é a última hora. Imagina comigo, se João viveu 85 anos, 90 anos depois de Cristo, ele já tinha uma visão da última hora. Se João vivesse no século XXI que vivemos, filhos, o que João diria? Certamente João olharia para a esquerda, viria que o pecado tem aumentado, assolado a humanidade, tão pouco escreveria: já é o último dia. João olharia para a direita, veria que o pecado tem assolado a humanidade, tão pouco escreveria: já é o último minuto. João olharia para a frente, olharia para trás, olharia e escreveria: já é o último segundo da igreja na terra. Só quem está crendo que é o último segundo da igreja na terra, levante a mão. E agora é o nome do Senhor. Porém, João está dizendo: já é a última hora. A ciência traz para o nosso cotidiano, a desde a primeira série que estudamos até o último ano, acerca de 3 tempos: passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Todo o tempo ele ensina a mesma coisa: passado, presente e futuro. E eu perguntei: Deus, como eu vou ministrar essa noite? O Senhor vai ter no meu coração: você vai pregar acerca de 3 tempos. Eu disse: Deus, só 3 tempos. Ele disse: tempo de homens, tempo de Satanás e tempo de Deus. Então vamos pregar sobre esses tempos. Quando eu entro sobre o tempo do homem, origina-se uma palavra grega por nome cronos, que significa tempo passageiro. Quando eu olho a minha Bíblia Sagrada, eu começo a folhear e comecei a descobrir homens na Bíblia que seguiram o teu próprio tempo, as tuas próprias decisões. Por que não nos lembrar de um homem cujo nome era Saul? Deus levantou ele como o primeiro rei da história de Israel. Porém, Saul é abençoado por Deus. Saul começa o seu ministério abençoado, porém, a soberba do seu coração cresce. E ele prefere seguir o seu tempo que o tempo de Deus. Começa a roubar de Deus, começa a pecar contra o Senhor. Por que não nos lembrar de um homem também chamado Jeroboão, após a divisão das 12 tribos? Deus levanta ele como rei da história, e ele começa a pecar seguindo o seu próprio tempo, as suas próprias vontades, as suas próprias decisões. Por que não nos lembrar de um homem chamado Jonas? A Bíblia nos revela que Deus levanta Jonas como profeta para empregar na cidade de Nínive. Jonas, porém, retrocedendo, vai pregar na cidade de Tarsis. Quando ele está indo na direção de Tarsis, a Bíblia revela que uma grande tempestade assola o barco, e o barco está para se quedar ao meio.
Quando eu olho para Marcos na Bíblia Sagrada, Marcos tem simbolismo da minha vida e da sua vida. Sabe que eu tenho sobre isso? Que há momentos a tempestade vem no barco e não entendemos o motivo. Há momentos que a tempestade vem na nossa vida e não entendemos o motivo. É porque muitas vezes nós estamos seguindo o nosso próprio tempo. Nós temos seguido a nossa própria vontade. E a tempestade vem no nosso barco. Nessa noite eu vim ser profeta de Deus. Levante a sua mão, vou profetizar. Talvez você tenha pedido aqui, e a tempestade que assolada a tua vida, o teu barco, e você não tenha entendido o motivo, talvez você tenha seguido o seu próprio tempo, mas hoje, sendo profeta, eu profetizo que hoje o tempo de Deus vai chegar na tua vida. Aleluia. Quando eu olho acerca do tempo do homem, eu descobri que no Antigo Testamento havia dois tipos de relógios. Sim, no Antigo Testamento havia dois tipos de relógios. O primeiro relógio conhecido no Antigo Testamento era o relógio de sol. O sol nascia no Oriente, o raio solar se expandia, tocava na rocha, e a sombra da rocha se locomovia de um ponto exato a outro ponto, e eles conseguiam distinguir a quantidade exata de tempo que a sombra saíra de um ponto a outro ponto. Quando eu olho para o segundo relógio, era conhecido como relógio de areia, ou conhecido como a ampulheta. É aquele relógio que viram de cabeça para baixo, e a areia começa a se locomover, e eles conseguem distinguir a quantidade de tempo que a areia caíra de um lado para o outro. Mas o tempo vem passando e a ciência evoluindo, e o homem veio fazer o relógio de parede. Mas o tempo passou e a ciência veio evoluindo com o tempo. Chegando no ano de 1950, o homem conhecido como o pai da aviação, Santos Dumont, ele faz o avião, não conseguindo ele distinguir a quantidade de tempo exato do avião sai de um lado para o outro, com sangue no seu coração. Ele diz consigo: vou fazer um relógio aonde eu vou ele vai, aonde eu estou ele está. Ele pega um próton, um neutro, um carbono, faz um relógio conhecido na atualidade, o relógio de pulso. O interessante é que no século XXI que vivemos, andamos com o relógio todo o tempo, no nosso relógio, tablet, notebook, celular, andamos com o tempo todo momento patológico. Mas tem uma coisa, nós não podemos controlar o tempo. Nós andamos com o tempo todo momento, mas nós não controlamos ele. Por que eles nós não controlamos? Porque o tempo pertence somente ao Senhor. Quando eu olho para isso, como ora disse, a ciência faz menção acerca de três tempos: passado, presente e futuro. O homem, por sua vez, ele não pode voltar ao passado. Tampouco o missionário Felipe, ele pode dar um salto para o futuro. O homem vive o presente. Se o homem vive o presente. Vamos pensar no tempo de Satanás. A Bíblia nos revela que quando nós nos convertemos no Senhor, outrora tinha um demônio que apoderava em nossas vidas. E quando nós nos convertemos ao Senhor, esse demônio ele vai em retirada, vai para os lugares desérticos, à procura de outra habitação. A Bíblia enfatiza dizer que quando ele está procurando outra habitação, aquele demônio ora sair, e a Bíblia manda nós arrumarmos a nossa casa, ajeitar a nossa casa, e a partir desse momento, a nossa casa é morada, é templo do Espírito Santo. A Bíblia enfatiza dizer: se nós não arrumarmos a nossa casa, esse demônio que ora saída, ele convida mais 7 demônios mais poderosos do que ele, volta sobre a antiga casa. Se a antiga casa está desarrumada, é quando acontece, missionário Felipe, na vida do cristão, quando acaba o casamento, é quando acaba o ministério, é quando esses mais 7 demônios voltam. Mas o interessante é que quando arrumamos a casa, ajeitamos a nossa casa, ele pode convidar mais 7, mais 70, mais 7 mil. Viu cairão ao teu lado, me abriu a tua direita, ele não será atingido, não será atingido. Só que vai ter tempo, levante a mão e adore o nome do Senhor. Aleluia. Eu interessante na Bíblia Sagrada, e quando nós nos convertemos ao Senhor, o nosso pecado também é jogado no mar do esquecimento. Porém, a mente humana, sendo ela capaz de arquitetar, gravar daquilo que nós vivemos, daquilo que presenciamos, fica arquivado na mente. A mente fica no computador, sabe daquilo que vivemos, que deixamos de fazer. A mente fica arquitetada. Porém, Satanás, sabendo disso, ele sempre usa o passado
contra a nossa vida. Como assim? Satanás sempre vê o passado dizendo, ora, como você pode pregar se você tem dito no seu passado? Ele usa essa mesma artimanha com todos os servos do Senhor. Ele começa a falar, no passado você foi isso, no passado você foi aquilo. É desse jeito que Satanás age. Mas interessante que eu quis ser profeta de Deus. Quando Satanás vier jogar o teu passado na tua cara, após o tempo de Deus chegar hoje na tua vida, você vai botar o dedinho na cara dele e vai dizer assim, o sangue do Cordeiro me purifica de todo pecado. O sangue do Cordeiro me purifica de todo pecado. Sabe lavado pelo sangue do Cordeiro? Levante a mão e agora é o nome do Senhor. Aleluia. Eu costumo dizer, Felipe, que Satanás ele vem como se sempre de ré no passado, sempre de ré no passado. Hoje ele vai voltar de ré para o inferno, porque agora de Deus vai tomar esse lugar. Sim, Satanás, ele tenta atuar pelo passado, mas descobrir na Bíblia Sagrada que meu passado pertence a Deus. Ele tem a chave da própria casa, mas isso nosso passado pertence a Deus. O nosso passado é jogado no mar do esquecimento. Vamos pensar sobre o tempo de Deus. O tempo que eu mais gosto, o tempo certeza que você vai gostar, é o tempo de Deus. Quando eu escolhi a Bíblia Sagrada, acerca do tempo de Deus, o tempo de Deus origina por uma palavra antiga do hebraico, por nome Kairos. A palavra Kairos significa tempo certo ou momento oportuno. Há um ditado popular que diz por aí que Deus tarda, mas não falha. Esse Satanás mentiroso, o meu Deus nunca tardou, nunca falhou. Ele age na hora certa e no tempo certo, e onde ele vai agir na sua vida. Quando eu olho para o tempo de Deus, cheguei diante de Siddhartha da Gautama, conhecido como Buda, ele não soube me explicar acerca do tempo de Deus. Cheguei diante de Guilherme Miller, o fundador da Adventista do sétimo dia, ele não soube me explicar acerca do tempo de Deus. Eu perguntei a Charles Stanley Russell, o fundador da Testemunha de Jeová, acerca do tempo de Deus. Ele não soube me explicar acerca do tempo de Deus. Eu perguntei a Davi Mohammed, que foi assim como Maomé, acerca do tempo de Deus. Ele não soube me explicar acerca do tempo de Deus. Perguntei a Joseph Smith, o fundador do mormonismo. Ele não soube me explicar acerca do tempo de Deus. Perguntei a Allan Kardec, o líder do Espiritismo no Brasil. Ele não soube me explicar acerca do tempo de Deus. Mas eu perguntei ao Espírito Santo, quando vai ser seu tempo? Ele está dizendo, diga para a igreja do Senhor que o meu tempo está chegando, meu tempo está chegando, meu tempo está chegando. Então quem está crendo, levante a mão e adore o nome do Senhor. O tempo de Deus vai chegar. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, há relato do tempo de Deus. Descobri que o tempo de Deus é diferenciado entre todos os tempos. Sim, 1000 anos para Deus é como o dia. Um dia para Deus é como 1000 anos. Tempo diferenciado. Mateus 24, versículo 35. Passará os céus e a terra. A minha palavra não há de passar. Tempo diferenciado do nosso tempo. Eu descobri, escolhendo a Bíblia Sagrada, que Deus, desde o princípio da Bíblia Sagrada, Ele atua pelo meio do tempo. Sim, a Bíblia nos revela em Gênesis capítulo 1, que Deus faz tudo em 6 dias, pelo 7º Deus descansa. Deus faz o universo, tudo o que vemos em 6 dias. Pelo 7º dia, Deus descansou. Se Deus tivesse ter feito tudo em um só dia, teria feito. Em um só minuto, teria feito. Em um só segundo, sim, teria feito. Mas Deus usou 6 dias, e no 7º descansou. Mas interessante que Gênesis fala de construção. Todos os construtores, pastor Orson, antes de construir, primeiro tem que estudar a área. Sim, mas o primeiro construir essa igreja, primeiro ele dividiu lote. O quanto pede a igreja, alguns costumam fazer até maquete, mas sendo Deus o maior construtor, ele estudou a área, sim ou não? Acredito eu que sim, porque a Bíblia diz capítulo que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Imagina o Espírito Santo passando e dizendo, aqui vai ser o jardim do Éden, aonde colocarei os meus adoradores para me adorar em espírito e verdade. Eu imagino o Espírito Santo passando e dizendo, aqui vai ser o deserto, aonde livrarei meu povo da escravidão. Eu imagino o Espírito Santo passando e dizendo, aqui vai ser o mar, aonde abrirei
para o meu povo passar. Eu imagino o Espírito Santo passando e dizendo, aqui vai ser Jericó, aonde eu derrubarei as muralhas para o meu povo passar. Eu imagino o Espírito Santo passando e dizendo, aqui vai ser Belém, aonde Jesus Cristo vai nascer em prol da salvação da humanidade. Eu imagino o Espírito Santo ainda passando e dizendo, ele vai ter 3 anos de ministério sobre a terra, e esse monte chamado Monte Caveira, ele vai morrer em prol da salvação da humanidade. Eu imagino o Espírito passando e dizendo, após ele morrer, no 3º dia eu me há de ressuscitar. Eu imagino o Espírito Santo passando e dizendo, após a tua ressurreição, ele caminhará com teus discípulos no intermédio de 40 dias. Eu imagino o Espírito Santo passando e dizendo, após esses 40 dias, ele será ascendido ao céu. Eu imagino o Espírito Santo passando e dizendo, após a tua ascensão, passará-se 10 dias e acontecerá a festa de Pentecoste. Alguns 120 remanescentes estarão me adorando e eu descerei sobre eles e impactarei eles com minha presença. Eu imagino o Espírito Santo passando e dizendo, após eu impactar eles com minha presença, o Evangelho vai se propagar sobre a face da terra. Quando esse Evangelho se propagar, chegará diante de um país chamado Brasil. Nesse país chamado Brasil haverá um estado chamado Espírito Santo, de estado abençoado, cuja capital é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Dentro desse estado chamado Espírito Santo, haverá uma cidade chamada Colatina. Dentro dessa cidade chamada Colatina, haverá um bairro chamado Novo Horizonte, que na quinta-feira, no 6º ano da campanha, se tiver adoração vai ter milagre, se tiver adoração vai ter tudo, se tiver adoração vai ter milagre. Para quem quer adorar, levante a mão e adore a Deus nesse lugar. Canto que a fé, canto levai o céu, do como é fácil. Sim, quando eu olho para o tempo de Deus, eu descobri o tempo de Deus. Ele também para sobre o nosso tempo, ele para o nosso tempo missionário dele, para nos dar vitória. Você não entendeu, eu vou lhe explicar. Deus para o nosso tempo, para nos dar vitória. Vou lhe provar na Bíblia desta casa. A Bíblia nos revela em uma batalha. Sim, e Josué está pelejando nessa batalha. Quando ele está pelejando, a Bíblia nos revela que as horas vão passando. De repente ele olha para o sol e diz, sol, detém aqui em Gibeão. Ele vira as costas para o sol, olha para a lua e diz, lua, detém aqui em Adulã. A Bíblia faz questão de enfatizar que a lua e o sol parou. O interessante é que a ciência da época dizia que a Terra ela era parada no sistema solar e o sol girava em redor da Terra. Mas como ela disse, a ciência evoluiu. Nós sabemos que o sol ele é parado no sistema solar e a Terra está girando em redor do sol. Não foi o sol nem a lua que parou. Eu descobri que para a Terra parar, que Júpiter teria de parar. Plutão teria de parar. Descobri uma coisa linda, que Deus para te dar vitória, ele para Júpiter. Para Deus dar vitória, ele para Plutão. Para Deus dar vitória, ele para Mercúrio. Para Deus dar vitória, ele para Saturno. Para Deus dar vitória, ele para o mar. Para Deus dar vitória, ele abre o mar descendo. Para Deus dar vitória, ele derruba a muralha. Para Deus dar vitória, ele derruba a caveira. Para Deus dar vitória, ele derruba Maria Tadinha. Para Deus dar vitória, ele para o tempo. Ele para o tempo. Ele para o tempo. Ele parou. Só que entendemos, olha a mãozinha para cima e adore ao Senhor. Deus parou o tempo, então aproveita o momento e adora a Deus, adora. Só quem vem para adorar, adora a Deus. O tempo de Deus vai chegar em muitas vidas nesse lugar. Quando eu olho para o tempo de Deus, eu chego diante de Abraão e pergunto a Abraão, o que você faz no tempo de Deus? Abraão me responde, eu saio da minha tenda como as estrelas e o vento cai na promessa. Eu pergunto a Isaac, o que você faz no tempo de Deus? Isaac me responde, eu saio para sacrificar ao Senhor e ele provê o cordeiro. Eu pergunto a Jacó, o que você faz no tempo de Deus? Jacó me responde, Magdiel, eu saio para o deserto e agarro ele, abraço ele e sou lá após ele me abençoar. Eu pergunto a Moisés,
Moisés, o que você faz no tempo de Deus? Moisés me responde, eu ordeno que o povo marche e toca no mar e marcial para mostrar que Deus é Deus e Senhor dos Senhores. Eu pergunto a Miriam, o que você faz no tempo de Deus? Miriam me responde, após atravessar o mar vermelho, eu louvo a Deus porque Ele é Deus e Senhor dos Senhores. Eu pergunto ao profeta Ezequiel, o que você faz no tempo de Deus? Ezequiel me responde, eu vou diante do vale de ossos secos e profetizo, e os ossos têm de tornar a vida, Eu pergunto a Sansão, o que você faz no tempo de Deus? Sansão me responde, eu vou até a porta da cidade, arranco as portas da cidade, para mostrar que Deus é Deus e é Senhor dos Senhores. Eu pergunto a Davi, o que você faz no tempo de Deus? Davi me responde dizendo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem. Eu pergunto ao profeta Ageu, o que você faz no tempo de Deus? O profeta Ageu me diz, eu profetizo que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Eu pergunto ao profeta Abacuque, o que você faz no tempo de Deus? O profeta Abacuque me diz, eu joelho Maria e oro, para Deus avisar a tua obra no meio dos dias, é no meio dos anos, notifica. Eu pergunto ao profeta Joel, o que você faz no tempo de Deus? O profeta Joel está me dizendo, eu profetizo na Miguel, que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, servos e servas, derramará o espírito do Senhor. Só quem está entendendo, levante a mão, o espírito de Deus já foi derramado, levante a mão, e agora eu e nesse lugar. Huracão, Relevai, o Serequeco, Viacé. O tempo de Deus está nesse lugar. O tempo de Deus está nesse lugar. A igreja foi de pé porque a zona não nos espera mais. Huracão, Viacé. Huracão, Levai, o Sete, no canto Levacé. O tempo de Deus está aqui. Aleluia. Aleluia, convida aqui a franqueza para te louvar o Senhor. É correto, tenta se esconder aí, eu estou defendendo. Eu louvo, cadeira. Vai deixar eu louvar, não. Eita Deus maravilhoso! Olha aí, ó! Se a mulher tem problema com a minha vida, então tem que louvar aqui também. Meu Deus do céu. Huracão, mas você adora Deus. Você quando ela não, você adora. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja adora. Quem conhece o meu ministério adora, porque quando você adora, Deus vai nos revelando coisas grandes. Então vai adorando ao nome do Senhor. Por hablar do que ela é fácil. Aleluia. Glória a Deus. Você adore, mas não deixe de adorar, não. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Adore ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu ministro agora a tua vitória, Deus do céu. O anjo do Senhor vai estar em ação para abrir as portas que eu não fecho nada, para destruir muralhas que me fez ver, para que você brilhar dentro do vale, para tirar você do meio deles. O verbo vai passar. Agora tem que receber a recompensa. Você ficou debaixo dos leões. O dia aconteceu na tua vida.
glória, o rei na morte pelo nome seu. É hora de comemorar, a prova foi difícil, mas não deixa de ser. Eu quis agora uma vitória, para o outro veio para a situação também. O anjo do céu, mas a reação, para a minha forma que está fechada, para a minha para que você se dá para tirar o seu. Eu quis agora uma vitória, para o e todo levantar a situação também. O anjo do céu, a reação, para que na forma que está fechada, a igreja tem que de pé, oração por levar fé, a presença de Deus nesse lugar. E o Senhor está fazendo uma oração, pastor. Deus está revelando coisas grandes e extraordinárias. O que o céu dura cada máscara. Aleluia. Declaração da Bíblia, já que aprende está o mistério, né? Aleluia. Naquela cidade. Segura aí rapidinho. Calma, deixa eu pegar tudo que Deus está mandando. O Senhor está dizendo ao meu coração desta maneira, que o Senhor te trouxe aqui nesta noite para falar contigo assim, a divisão do lar está fechando. O Senhor está dizendo aqui, a tempestade está fechando. Porque como foi ministrado nessa noite, o Senhor está dizendo, o tempo de Deus está chegando em casamento hoje. O Senhor está dizendo assim, a divisão pode tentar chegar, mas eu sou o Senhor e estou chegando primeiro. O Senhor está dizendo ao meu coração, diga para ela, Magdiel, que ela disse assim, quando pisou aqui, o Senhor, eu necessito ouvir a tua voz. E a voz do Senhor está soprando aos meus ouvidos, dizendo, diga para ela, Magdiel, esse espírito chamado depressão vai ter de voltar para o inferno. Diga para ela, Magdiel, que o tempo de cantar está chegando. Diga para ela, Magdiel, que quando ela virou o rosto para o lado da parede dela essa madrugada, ela diz assim, Senhor, eu necessito da minha resposta. E o Senhor está dizendo ao meu coração, diga para ela, a resposta chegou, receba. Una plantu ya la voy a hacer. Una plantu que eu sei que não ia vai a ser. Ela plantu que ela ia como queria. O tempo de cantar chegou, diz o Senhor. E a igreja que está adorando levante a mão e bendiga esse Deus. Levante a mão e agora eu. Levante a mão e declara ele a procuração. O inimigo sério, eu estou sentindo que está lá dentro. Eu estou sentindo Deus amado. Sério, amado. Por avanço que a sede dura vários frontes. A igreja que veio adorar a glória a Deus. Por acaso, vamos ver isso, por acaso que a sede. Aleluia. Quando eu olhava para você, eu tinha uma visão. Eu via como um lençol esverdeado descia sobre a tua cabeça. Eu perguntava a Deus, seu lençol é esse, por quê? Deus disse ao meu coração, diga para ela, que ainda há uma esperança. Eu perguntava ao Senhor, o Senhor dizia ao meu coração, muito comigo dentro, mas que a esperança é morrer, que acabou. Mas o Deus está dizendo ao meu coração, diga para ela, que a esperança morreu, mas no terceiro dia ela ressuscitou, e ela está aqui.
E ele está dizendo assim que está mudando a situação. Deus está com a mão dizendo assim, ó, tudo está se bem. Eu conto a história dela. Não precisa chorar mais. Não chora sozinha mais. Porque o Deus está dizendo, quando você tem que estar sozinho, eu estou chorando. Há momentos que você acorda pela manhã. O peso é tão grande no outro espiritual que tu encontra para se levantar da cama. Mas o Senhor está dizendo assim, diga para ela que hoje eu estou renovando as forças dela. Diga para ela que estou mudando a situação da vida dela. Aquele espírito que está dizendo assim, vai dar tudo errado. O Senhor está dizendo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. O Biel, eu sou o Biel, o Senhor vai soprar os meus ouvidos nesse momento de Deus. O tempo de mudança está chegando. O tempo de mudança está chegando. O lavado que eu serve. O racalai, eu sou que me serve. Somente a graça e a paz do Senhor me mata nesse momento. E Deus está dizendo, está visitando a sua casa. Aquele Satanás do inferno vai ter que voltar, vai ter que recuar, porque a graça do Senhor chegou primeiro, chegou primeiro, chegou primeiro, chegou primeiro. Só que entendeu, levante a mão e adore Aleluia. Huracão, viés, fé. Huracão. Quem é batizado do Espírito Santo, aproveita o momento. Aproveita. O Senhor está aqui, missionário de Deus. Há a presença de Deus nesse lugar. Você que está enfermo, que desafio nesse momento, põe a mão na sua cabeça. Só você que está enfermo, irmão, põe a mão na sua cabeça. Nós vamos estar orando. Orai todos os dias. Estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Senhor Deus. Então essa oração é Deus tem profeta ainda nessa noite. Senhor, sobre essas pessoas que alimentaram aqui enfermas. Não sei qual enfermidade seja, Senhor. Junta, pendura, tendões. Aonde for, Senhor. Eu peço ao Senhor, sendo médico dos médicos, Senhor dos senhores, rei dos reis. Eu peço ao Senhor para tocar essa enfermidade agora. Senhor, a tua palavra nos diz que os sinais seguirão aos que creem. Em teu nome colocaremos a mão sobre os enfermos e o curarão. Eu posso profetizar que ao término desta campanha, Senhor, muitos testemunharão a vitória alcançada, a vitória, Senhor, que eles necessitavam. Senhor Deus, eu quero profetizar também daqueles que estão na enfermidade da alma, Senhor. Senhor, traga a cura, traga o milagre e a vitória. Senhor Deus, ainda nesta oração eu peço ao Senhor para renovar as forças desse crente, que eu estou nessa porta nessa noite, necessitando de vitória, necessitando, Senhor, do sobrenatural. Eu peço ao Senhor para trazer vitória, trazer milagres, Senhor. Ainda nesta oração eu também o me pedir como costume, Pai, que essa igreja, Senhor, seja uma casa de recuperação espiritual. Aqueles que estão lá fora, venha ver que verdadeiramente o Senhor está nesse lugar e venha buscar esse Deus que nós servimos, Deus. Deus, nesse momento eu passo essa igreja para as tuas mãos. Fica conosco um pouco mais, Senhor. Assim eu profetizo a vitória do teu filho a partir desse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quantos podem aplaudir o Senhor nessa noite?